Olá pessoal, vamos começando mais um vídeo e dessa vez para falar sobre a semiótica de Charles Sanders Peirce. Então galera, esse conteúdo não é difícil, mas vocês têm que prestar bastante atenção. Esse vídeo terá 5 tópicos, sendo que cada tópico será anunciado aqui na tela. O primeiro tópico é denominado o que é a semiótica de Peirce. O segundo chama-se primeiridade, secundidade e terceiridade. O terceiro tópico chama-se objeto, signo e interpretante. O quarto tópico é nomeado como ícone, índice e símbolo. Enquanto, finalmente, o quinto tópico será sobre quale signo, sim signo e lege signo. Então pessoal, pega aí a sua pipoca, se ajeita bem na cadeira ou no sofá e aproveita o conteúdo. Então pessoal, vamos começando, e aí eu recomendo que antes de você assistir esse vídeo, você primeiro assista o vídeo sobre semiologia saussuriana aqui no canal. Aí as coisas vão ficar bem mais simples. Primeiro de tudo pessoal, é preciso ter em mente o que é semiótica. Olha só, assim como a semiologia saussuriana, a semiótica de Peirce é uma doutrina que estuda os signos, ou seja, ela se interessa pela capacidade que os signos têm de representar a realidade. Isso mesmo, essa é uma característica fundamental dos signos, representar a realidade. Seja através de uma fotografia, de uma pintura, de uma cena de um filme, de uma escultura, de uma palavra, e aí a gente poderia continuar com uma infinidade de exemplos de outros tipos de signos. Bom, mas aí vem a pergunta. Se tanto a semiologia do Saussure quanto a semiótica do Peirce interessam-se pelo estudo dos signos, qual é a diferença entre as teorias desses dois autores? Olha só pessoal, isso é bastante importante. Enquanto Saussure estudava os signos na relação que eles mantinham dentro de um sistema de signos, Peirce estava preocupado com o processo de interpretação da realidade através dos signos. Isso mesmo. Enquanto Saussure estava preocupado com a organização dos signos em um sistema, Peirce estava preocupado com o processo de significação feito pelo pensamento, isto é, pelo pensamento, isso mesmo, pelo pensamento, pelo esse processo de interpretação feito pelo nosso pensamento. Resumindo então, semiologia saussuriana ocupa-se do funcionamento dos sistemas de signos, enquanto a semiótica peirciana ocupa-se do processo de interpretação da realidade feito pelo nosso pensamento por meio de signos. Agora pessoal, esse processo de interpretação da realidade no pensamento ou na semiose, termo utilizado por Peirce, ocorre por meio de 3 etapas. Essas etapas são a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. E é sobre isso que nós vamos falar a seguir. Então pessoal, vamos lá? Entender o funcionamento do pensamento ou da semiose é algo bastante difícil, já que o nosso pensamento ele é extremamente veloz. E ele também realiza operações que são imperceptíveis para nós. Segundo Peirce, o nosso pensamento interpreta a realidade por meio de 3 etapas: a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. Para entendermos isso, pessoal, vamos associar esses conceitos a 3 palavras-chave. A primeiridade será a impressão, a secundidade será a distinção, e a terceiridade será a compreensão. Repetindo, primeiridade, impressão, secundidade, distinção e terceiridade, compreensão. A primeiridade é a impressão inicial e mais imediata que você tem em relação à realidade. Ela vai se referir à sensação da realidade, já que quando essa impressão ela começa a ser racionalizada,
ela deixa de fazer parte do plano da primeira idade, certo? Já a secundidade é a distinção, pois no momento em que você começou a decifrar aquela impressão inicial, você dá forma a essa impressão, diferenciando-a de outras coisas. Então pensa, se eu não faço uma distinção ou diferenciação de uma determinada impressão que eu tenho, essa impressão nunca vai tomar forma, ela sempre será uma mera sensação da realidade, certinho? A terceira idade, por sua vez, é a compreensão, pois após dar forma a um determinado objeto, ou seja, fazer a distinção desse objeto da realidade, eu posso chegar a uma conclusão do que ele representa. Chegar a uma conclusão, de que sentido aquela primeira impressão da realidade que eu tive realmente significa. A conclusão é que a realidade representa, chegar à conclusão sobre o significado de um determinado objeto. Para entender isso, pessoal, nós temos que tentar acompanhar o raciocínio, o nosso pensamento, como se fosse em câmera lenta, certo? Então vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que você ouça uma campainha tocar, certo? Vamos supor que você ouça uma campainha tocar. Você tem uma primeira sensação, você tem uma primeira impressão daquele barulho, certo? Isso é a primeira idade. Aquela primeira impressão que você tem é a primeira idade. Após essa rápida impressão, certo? Começa o processo de distinção, em que você distingue o som que você ouviu, o som que você percebeu, de outros sons, como o som de uma chaleira, o som do telefone, o som do sinal do micro-ondas. Isso é, você dá forma à impressão que você teve, distinguindo-a de outros sons semelhantes, de outras impressões semelhantes. Isso, pessoal, é a secundidade, certo? Uma vez que você deu forma a esse som, que você fez uma diferenciação entre ela, você pode chegar a uma conclusão, ou seja, a terceira idade. É a conclusão de que ocorreu um barulho vindo da campainha. Ocorreu um barulho vindo da campainha. É claro que como o teu pensamento não para, essa conclusão de que há um barulho vindo da campainha gera uma outra impressão, distinção e conclusão. Porque aí imediatamente você começa a pensar, bom, há alguém tocando a campainha. E aí você começa a pensar, bom, quem será que está tocando? Você começa a levantar hipóteses de quem seja e o teu pensamento continua, o teu raciocínio continua. Certinho, pessoal? Esse processo ocorre porque há uma realidade que através dos signos pode ser representada no nosso pensamento. Sendo que esse processo nos permite chegar a conclusões em relação a essa realidade. Ok? Esse processo se dá através da semiose ou do pensamento e ele se organiza através de um objeto, um signo e um interpretante. E é sobre esse tópico que nós vamos continuar a seguir. Olha só, nós já falamos que os signos têm a capacidade de elaborar representações da realidade. Essas representações podem ser mais falsas ou mais verdadeiras, mas o importante é que a capacidade essencial do signo é de representar a realidade. Assim, pessoal, é sempre importante que a gente faça separação do que é realidade e o que é pensamento. Parece bastante simples, mas inúmeras vezes nós acabamos achando que a realidade é sinônimo de representação da realidade por não fazer essa distinção. Então vamos a essa distinção. Existe uma realidade e existe um processo de semiose ou um processo de pensamento que constrói representações dessa realidade. Se existe uma realidade concreta, existem objetos nessa realidade. Esse objeto da realidade será chamado, dentro da semiótica do Peirce, de objeto dinâmico, pessoal. Então, o objeto da realidade é chamado de objeto dinâmico, ok? Bom,
Observem que esses objetos da realidade, eles serão representados dentro do nosso pensamento. Para que isso aconteça, é necessário um signo que dê forma à representação desse objeto dinâmico, isto é, a representação desse objeto da realidade, certo? Esse signo nós vamos chamar de signo, pessoal. Isso mesmo, de signo. Certinho? Bom, esse signo, pessoal, ele irá projetar dentro do nosso pensamento um objeto da representação, certo? E esse objeto projetado será chamado de objeto imediato. Olha só, não confunda objeto imediato com o objeto, que é o objeto projetado no nosso pensamento, com o objeto dinâmico, que é o objeto da realidade, certo? Então não confunda o objeto imediato, que é o objeto projetado no nosso pensamento, com o objeto dinâmico, que é o objeto da realidade. Por fim, pessoal, para que você consiga interpretar a representação da realidade, é preciso de um outro signo, certo? De um signo que permita essa interpretação. Esse signo, pessoal, é chamado de interpretante, certo? Olha só, não confunda interpretante com o termo intérprete. Como eu falei, o interpretante ele é um signo que permite a interpretação, portanto não tem nada a ver com intérprete, certo? Bom, agora que já fizemos aqui as marcações conceituais, vamos adiante, pessoal. Olha só, há um objeto dinâmico, certo? E esse objeto está relacionado aos objetos da realidade, certo? Quando uma pessoa entra em contato com qualquer objeto da realidade, imediatamente há um signo, certo? Há um signo, no seu processo de pensamento ou semiose, e esse signo gera a representação do objeto, gera a representação do objeto da realidade. Esse objeto gerado pelo signo é chamado de objeto imediato, certo? E esse processo se consolida através de um terceiro signo, que se chama interpretante, que auxilia na interpretação ou na compreensão do objeto representado. Vamos voltar ao exemplo da campainha, certo? Olha só, há um fato na realidade de alguém ter tocado efetivamente a campainha, certo? Esse é o fato da realidade e isso vai ser o nosso objeto dinâmico, ok? À medida que você percebeu o som da campainha, certo? Você projetou em sua mente que havia um som, possivelmente da campainha e que estava vindo da porta. Agora imagine que você estivesse marcado, por exemplo, de ter se encontrado com um amigo naquele horário, certo? Você marcou de encontrar-se com um amigo naquele horário, certo? E essa informação, signo, de ter marcado com um amigo naquele horário, seria o nosso interpretante. Por quê? Porque essa informação, signo, certo, nos ajudaria a interpretar aquele som da campainha, nos levando à conclusão de que, bom, aquele som era, estava ocorrendo devido ao fato de que um amigo chegou até a porta e esse amigo estava tocando a campainha, ok? Esse processo, entre objeto, signo e interpretante é o que, segundo Peirce, constitui a dinâmica do nosso pensamento, certo? Agora vem uma outra questão importante. O signo pode projetar representações da realidade por diferentes formas, que conforme Peirce são 3. O signo pode representar o objeto como um ícone, como um índice ou como um símbolo, certo? E é sobre isso que nós vamos falar agora na sequência. Então, pessoal, quando nós falamos da maneira com que o signo pode representar o objeto, nós dizemos que o signo pode representar o objeto como um ícone, como um índice ou como um símbolo. Para entendermos, vamos novamente associar esses conceitos a algumas palavras-chave.
O signo representará o objeto como ícone quando estabelecer uma relação de semelhança ou de aproximação com esse objeto. Ele representará o objeto como índice quando estabelecer uma relação causal com esse objeto. E finalmente ele irá representar o objeto como símbolo quando ele estabelecer uma relação convencional com o objeto. Assim, pessoal, por exemplo, uma imagem, uma pintura, uma fotografia, são alguns exemplos, por exemplo, de sinais de trânsito, são signos que possuem uma relação icônica com o objeto representado, pois eles se definem por uma aproximação, por uma semelhança com o objeto representado. Já o caso do índice opera numa relação bastante diferente. Os signos que representam os objetos como índice estabelecem uma relação causal. Por exemplo, o signo pegadas na areia identifica uma causa, que é o fato de que alguém caminhou por ali. A fumaça é índice de fogo, pois o fogo é a causa da fumaça. A marca de batom na camisa do rapaz é o índice de que alguém o estava beijando, porque essa é a causa da marca estar ali na camisa do rapaz. Certinho, galera? Finalmente, pessoal, o último tipo é quando o signo mantém uma relação de convenção com o objeto, isto é, ele não possui nenhuma relação de aproximação, nenhuma relação de causa, nós temos a representação do objeto por um símbolo, de modo que o símbolo é essencialmente convencional, pessoal. Desse modo, um signo religioso, político, as palavras de maneira geral, representam as coisas de maneira convencional e não por uma relação de semelhança. Portanto, um signo religioso, político ou as palavras são símbolos, pessoal. Bom, além de manter uma relação com o objeto, o signo exprime uma relação de sentido consigo mesmo, certo? Podendo expressar uma qualidade, uma existência e uma lei. E é sobre isso que nós trataremos na última parte do vídeo. Finalmente, pessoal, chegamos à última parte desse vídeo, certo? Para dizer que o signo expressa uma qualidade, uma existência e uma lei. Quando exprimir uma qualidade, nós temos um qualisigno. Quando exprimir uma existência, nós temos um sim-signo. E quando expressar uma lei, nós temos um legisigno. Para entender essa situação, deixa eu contar uma historinha que um aluno me contou uma vez. O sobrinho pequeno desse meu aluno, um certo dia, resolveu colocar o dedinho na tomada. E obviamente ele tomou um choque. Só que quando ele tomou esse choque, estava voando ali por perto, uma borboleta. Então ele acabou achando que não era a tomada que dava choque elétrico, e sim eram as borboletas que davam choque. Então, pessoal, a representação da borboleta para esse menino é ao mesmo tempo uma qualidade, uma existência e uma lei. Uma qualidade porque toda vez que o menino vê a borboleta, ele tem uma sensação ruim, ou seja, há uma qualidade negativa associada a esse signo, isto é, qualisigno, a qualidade do signo, um qualisigno. Ao mesmo tempo, pessoal, o menino consegue diferenciar a representação da borboleta de outros insetos voadores. Portanto, ele reconhece esse signo como existente. Se ele reconhece esse signo como existente, ele dá existência a esse signo, isto é um sim-signo, ok? E ainda, ele concluiu que todas as borboletas davam choque elétrico, isto é, ele tornou essa conclusão uma lei, a conclusão desse fato uma lei. Por isso ele andava fugindo das borboletas. Como esse signo se tornou uma lei, ele é considerado também um legisigno. Muito bem, pessoal, chegamos finalmente à conclusão desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.
Se você gostou, deixa aí o seu gostei, comenta aí as suas dúvidas, avalie os vídeos nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter nos assistido até o final e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!